Luiz Gonzaga, hoje nós estamos na 12ª edição do nosso videocast A Zabumba. A Zabumba da cartilha, né? A Zabumba, do Caminho Suave, que tem a ideia de informar, de dizer como é que as coisas... a base das coisas, né? A ideia é essa. Então, e hoje nós temos um convidado bacana. Muito especial. Legal, especial. Como todos os outros que passaram, mas cada um traz um conteúdo diferente e pesado, né? Com uma grande quantidade de informação. E hoje nós temos... Quem, Luiz? Nosso amigo Beto Tricoli. Seja bem-vindo. Isso aí, Beto. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Obrigado, eu que agradeço. De ter aceitado o convite, melhor dizendo. E Legal. A gente sabe que você tem bastante coisa para contar pra gente. E nós para perguntar, né, Luiz? Nossa, olha, eu parei aqui na 7ª pergunta, porque eu falei assim, o Beto, ele é detalhista, então eu não preciso fazer tanta pergunta assim, mas assim, Beto, hoje de manhã eu acordei lembrando do seu pai, olha só, Que seu bacana. Domingos. Aí eu falei assim, nossa... Aí eu queria que você lembrasse Bacana, dele primeiro, para depois falar das Então, outras coisas. Que bacana que você lembrou, porque hoje a gente está gravando esse programa num sábado de carnaval, dia 18 de fevereiro. É aniversário do meu pai. É aquariano, É, aquariano. Ele nasceu em 1927. Ele nasceu em Atibaia, ali na região da Boa Vista de Baixo. Alguém chamava ali, meio perto da estrada, hoje chamada Estrada dos Perini e tal. Não tinha Fernão Dias, meio na esquina, exatamente a esquina da Fernão Dias com a Dom Pedro, onde é a Mercotubos, onde é e tal, era da família do meu bisavô, né? E eram 3 irmãos, e o meu avô era dono de um sítio ao lado ali. Hoje é o sítio Cadeado, eu acho. O sítio existe ainda? Existe, acho que existe parte ali. E aí ele nasceu ali, tinha a linha do trem. A linha do trem. Sim, que ia para Piracaia, né? E faleceu em 2011, mas meu pai foi uma grande figura, assim, uma referência... Mas Hoje naturalmente seria, né? Quer dizer, pai é pai. Sim, Não claro. tem, pode ser pai que foge, tem o pai do Padilha, lá, que eu gosto de ouvir o Padilha, que abandonou a família e tal. Não Meu tem pai jeito. nunca abandonou ninguém, meu pai foi um cara... Hoje ele teria que idade? Super presença. Então, 27, tem que fazer a conta. 27, Nossa, 27, faço aqui. Ele faria 100 anos Faria daqui 100 anos daqui 4 anos, 4 anos, né? então 96. 96. 96. E aí ele foi, a família toda, agricultores, né, plantadores. Aí eles tinham frutarias ou quitandas ou boxes no mercado municipal Que legal. para trazer a produção. Sim. Daí eles se mudaram para a cidade, moraram na Benedito Almeida Bueno, né, um tempo que as casas tinham assim quintais enormes e tal, e você tinha cavalo, carroça, uma vaca de leite. Coisa bonita. Que legal. Que legal É. que era. Aquela Eu região morei do na sítio Benedito também. dele enchia de água, não? Por causa Lá, do rio? da Boa do rio- Vista? Então, ali tinha um detalhe. Não, a várzea do Rio Atibaia, Sim. sempre encheu. Tá. Mas meu pai me conta um detalhe que, assim, as enchentes sempre aconteceram no transbordo do rio, nessa época de verão, né? Que é dele, né? A época de lateral ali águas é e tal. dele, do rio. É do rio. É do rio. E teve um período, assim, vários períodos em que o trem, por exemplo, ele não podia circular porque ficava A água meio, chegava aquela ali. região mais perto de Caetetuba, parte mais baixa, né? A água chegava A lá. água chegava ali. Interessante também que na linha, quando passava ali a Estância Parque, passava meio que no cruzamento da Fernão Dias com a Dom Pedro, o trem ele tinha que dar um top para dar uma subidinha de serra. Sim. Ali era uma parada informal, não tinha estação. Onde é o sítio da família Natal, por ali. Sim. Tem até o Alex que trabalha na FAAT, trabalhava. Alex Acho Natal. que é neto ou bisneto do Nestor. Nestor Natal. Nestor Natal. E aí o que acontece? As pessoas do lugar, né, daquela região, ficavam esperando o trem dar aquela meio que parada, todo mundo subia. Que legal. Pegava carona. Pegava uma interior, carona de né? trem. E ia pra... É antigo isso, né? É, bem antigo. Tô falando de 1935, 40, né? Quando meu pai E você se seria lembra, jovem. você chegou a morar com ele, você já era nascido nesse sítio? Na Benedito Não, Almeida. não, não, eles, ainda tá. eles venderam o sítio, compraram casa na cidade e na Benedito. Na Benedito Tá, aí- Almeida. Benedito Almeida Bueno. Tá. Aí eu morei ali
Tá. né? Quando meus pais se casaram, Sim. meu pai também tinha uma casa ao lado da casa do meu avô, as famílias ficavam todas juntas. Juntas, né? né? legal. Então eu morei na bacana. Benedito até, acho que 28 anos da minha vida. Entendi. Olha que Nasci legal. na Santa Casa, Tá nas aqui. mãos do Santa Dr. Casa. Montemor. É, famoso Dr. Montemor. Acho que de 4 irmãos, eu tenho 3 irmãs mais velhas, né? Eu sou, acho que, o primeiro que nasceu no hospital. As outras 3 nasceram de Era parteira. parteira. Tinham Era a 2 época na das cidade. parteiras. Dona Lourdes Neto, a avó do Biscuit, e tinha a Maria Capô de Ferro, né? Vó da Isabel. Também Que parteira. também era É, parteira. também Também parteira. parteira. Que era uma Não, profissão. uma profissão respeitadíssima, né? Não, e a Dona Lourdes era formada na USP. Olha, Era é formava em incrível. enfermagem, Enfermagem, E né? e fazia parte. obstetrícia, né? Que legal. E fazer os partos. Que legal. Enfim, tudo se interliga aí, né? A história da cidade. A cidade, ela foi bem pequena, né? Ela tinha um tamanho foi. que todo mundo era... Se Se relacionava conhecia, né? meio parente ou contra parente, né? Com certeza. Os mais antigos. Quantos habitantes tinha Atibaia, será? Então, Nessa na época? cidade, acho que depende do ano, mas... Sim. Sei lá. Eu acho que não tinha 15 mil habitantes, 15 né? mil habitantes. Hoje nós estamos com Na 100, cidade. 70? Tem 171. 171 mil E eu acho que habitantes. desses 171, 90% estão na cidade. Sim, ou sim. mais até. Ou mais até. É que, Sim. entendendo que zona rural, vivendo de atividade rural, acho que menos de 10% da população. Né? Sim. É. Aliás, nós tivemos uma aula disso com o Zaratim. Você que não assistiu, assista, que ele falou, inclusive, depois a gente vai falar disso, exatamente isso. Observar para que lado a cidade tende a ir, né? Se é para lá, se é para cá. E Atibaia tem... Atibaia é muito grande, né? Eu aprendi que Atibaia é tão grande. Quando eu trabalhei na Secretaria de Cultura e nós fazíamos festa regional, lembra das festas juninas, né? Cara, assim, bairro do Laranjal, Rio Acima. Aí eu ia com o Mauro lá, chegava e falava, cara, mas nós estamos chegando em Mariporã, nós estamos chegando no céu. Não, é Atibaia ainda. Atibaia é grande pra caramba. Se você for na grande ponta da município. cachoeira aqui, Canedos, Canedos, sim. divisa com Piracaia, né? E se puxar uma linha, ou no percurso, desculpa, na divisa do Caiçara, Iara, Caiçara, Maracanã, Iara. dá mais de 35 quilômetros. Dentro do município. Dentro do município. É Então, incrível isso. tem muita cidade que não tem 35 quilômetros. tem, Sem dúvida. Não tem. Agora, então, linha férrea, por exemplo, Atibaia tinha 43 quilômetros de linha férrea. Nossa. Olha que legal. E pegava justamente lá do Caiçara, ia passava lá para Apuí, né? A Apuí. última nossa Aqui, né, é tem a estação uma de estação. Guaxinduva é Atibaia, Canedos, acho que já não é Atibaia. Já não é, né? Acho que é Já Piracaia. tá ali na divisa. E o ramal que ia para Bragança, o bairro do Tanque, enfim. Mas assim, Imaginou se a gente a tivesse cidade isso é hoje, hein? grande, é Nossa. grande. Ela chegou a ter quase 500 quilômetros quadrados, hoje acho que tem 480, né? Em torno de 480 quilômetros quadrados. A última divisa foi arbitrada, eu acho que a última divisa de Atibaia foi arbitrada ainda quando eu era prefeito. E foi justamente aquela linha entre Bragança e Atibaia, daquele loteamento Eldorado, que tem uma pista de pouso, Sim. do lado da fazenda, esqueci o nome da fazenda, que é onde teve a ocupação do MST. Lembra que teve uma Lá teve, ocupação? verdade. Isso Lá mesmo. teve. Teve ocupação. Aliás, para quem não sabe, né, porque nós estamos no YouTube, Beto Trícoli depois ele vai falar a data, foi prefeito de Atibaia durante Dois Dois mandatos. mandatos. Vereador. Foi vereador, Prefeito. né? Isso, Depois E prefeito. depois deputado. Fui deputado, fui Que anos secretário. mesmo, deputado? Então, eu fui vereador eleito em 92, de 93 a Em 96. 96. Aí fui eleito prefeito em 2000, assumi de 2001 até 2008. 2008. Depois eu fui secretário municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, 2 anos, e depois fui eleito deputado estadual. Então, deputado estadual fui eleito em 2010, assumi de 2011 a 2015. 15. Depois disso, logo imediatamente, eu assumi como secretário adjunto E turismo. de né? turismo do Estado. Né? E quando o titular saiu, foi bem no episódio da crise, né? Ou golpe, ou crise, enfim, o impeachment da Dilma. Uhum. Aí ele voltou para Brasília e eu assumi como titular.
E só deixei de ser secretário de turismo para vir disputar a eleição aqui, a última que eu perdi. Sim. Entendeu? E teve o lance do deputado, né? É. E você foi deputado também. Isso aí. Fui deputado estadual. Pulamos esse... deputado pedaço. Eu fui de 2011 a 2015. 2015. E o Beto, para quem não sabe, desculpa, Luiz, o Beto, ele é arquiteto, né, Beto? Sim. Formado pela PUC. Pela PUC de Campinas. Eu cursei a Belas Artes também, Luiz. Assim, eu fiz federal, fiz escola técnica federal de edificações no meu segundo grau. Que legal. Aí fui, por questões políticas já e tal, eu fui jubilado, ou seja, é um termo do meio escolar, eu fui expulso da escola por questão de... Porque a gente era do por primeiro... questão política, o primeiro Grêmio Livre da escola. E era uma escola federal, super vigiada pelo regime militar e tal. Aí eu saí de lá, fui pro Colégio Equipe. Eu estudei na Equipe, então no meu currículo eu tive pelo menos 1 ano de formação na Equipe. Muito interessante esse meu período. Você entendeu o que isso significa e às vezes por que eu tenho umas pegadas na área cultural. A cultura do seu governo. Quem agitava as festas e os shows do nosso Colégio Equipe, nas escadarias ali da Martinelli de Carvalho, era um rapaz chamado Serginho Groisman. Exatamente. O Serginho. Exatamente. Ele já fazia. E ali passava um monte de banda, aquelas bandas que estavam começando. Independentes e tal, né? Que tipo, não tinha Premier. Premier. Sossega Leão. Na cidade de São Paulo. Lembra do Sossega Leão? Sossega Leão. Opa! Aí outras, enfim, uma geração de músicos ali, o Arrigo Barnabé. Arrigo Barnabé, grande Arrigo. Clara Crocodilo. Isso aí. Aqueles, os violeiros que estavam chegando do Mato Grosso, tipo Almir Sater, TT, Alzira Espinho. Tudo ali. Nossa, eu vi esses caras, né? Começando a carreira, né? Fazia muito show. Tinha um circuito universitário que girava muito, né? Até porque você estava num regime de exceção, um regime fechado, né? A ditadura, aquele período, eu estou falando de 1980, mais ou menos. Eu acho que 1981. E aí, quer dizer, uma alternativa para esses músicos era circular dentro das universidades, nas escolas, nos colégios, onde se abria. Exatamente. O Colégio Equipe sempre fez uma discussão muito reta e clara sobre a questão de problemas do país, questão de política, verdade. Questão de... Né? Enquanto as escolas tradicionais tinham moral e cívica... A gente discutia estudos sociais e políticos do Brasil. É verdade. Sutil, mas é diferente. Né? Diferente. Enfim, daí eu saí do Equipe, fiquei um tempo lá circulando por São Paulo, participei de alguns agitos culturais, entrei na Belas Artes de arquitetura. Aí começou um movimento de greve, não pelos estudantes, pelos professores. A Belas Artes funcionava dentro da Pinacoteca. Aí eu cursei 1 ano e meio, quase 2, abandonei o curso, mas continuei trabalhando nessa área, né? Sempre trabalhei com arquitetura, com projeto. Entendi. E aí entrei na PUC de Campinas. Em 87 e me formei por lá. Arquiteto e urbanista. Mas em que momento você estudou habitação e cidade? Porque você fez um curso de habitação e cidade. Então, mas isso mas isso é bem mais recente. É intrínseco dizer, quer dizer, arquiteto, urbanista, urbanista estuda a cidade. Estuda a cidade já, né? Então, quer dizer, a gente durante todo o período do curso de arquitetura e urbanismo, você está estudando cidade, história das cidades, né, a geometria das cidades, os fluxos da cidade. Hoje tem as variáveis, né? Mobilidade, infraestrutura de saneamento, infraestrutura de equipamento, seja de social, de cultural, lazer, de educação, de esporte, de atendimento social, enfim. Então você estuda a cidade e como a evolução disso. Então, durante todo o período, eu fiz extensão universitária de patrimônio histórico com o Samuel Cruxin, que é o titular de patrimônio da USP, não sei se ainda é, eu estou meio desatualizado. E depois, porque eu fiz agora, recentemente, antes da pandemia, eu fiz um curso uma especialização de habitação social e cidade, que é na Escola da Cidade, que é uma escola de vanguarda em São Paulo. Né? Mas daí eu já tinha perdido a eleição aqui de prefeito,
já tinha voltado para um cargo de concurso que eu tenho na Caixa Federal de arquiteto. Sim. Então lá em São Paulo, né, tive que ficar em São Paulo, porque viajar todo dia não era razoável do ponto de vista da minha produtividade, então eu fico durante a semana em São Paulo e venho final de semana para cá. E aí minha semana lá ficava meio ociosa. Eu falei, não, vou voltar a estudar. Aí eu fiz essa especialização, que era uma coisa para eu pensar, botar a cabeça para pensar. Estava afastado de cargo político e trabalhando na Caixa num cargo de concurso, na área específica de habitação. Então eu falei, vou pelo viés da habitação social. Sim. E isso 3 dias por semana, né? E os outros, um dia, né? 2 depois eu fui fazer marcenaria. Olha, Design de marcenaria. Então, desenho e madeira, né? Projeto e execução. Depois eu mostro minhas cadeirinhas, os negócios. Que legal! Tem tudo a ver com arquiteto, tudo né? a ver. Design, né? De móveis, né? Mas a minha intenção era assim, fazer uma coisa que faz a cabeça pensar e uma outra que esquece a cabeça né? Sai do conceito, bota a mão na massa. Né? A outra coisa é que quando você pensa cidade, é uma coisa muito grande, é coletiva, é quase, você não tem domínio sobre isso. Imagina. O que você tem é estudo sobre isso e as técnicas e as possibilidades de você fazer, somar tudo e fazer isso fluir para o mesmo caminho. Exatamente. Quando caminha para o mesmo lugar, com boa e com consistência e tal, isso vira coisas maravilhosas, né? É Paris depois do Plan Voisin, ou é Curitiba, ou é Campinas nos anos 70, não depois, nos anos 2000, né? Campinas sucumbiu, mas 2000 não, nos anos 90, para ser exato, né? Chico Amaral destruiu Campinas. Sim. Que os familiares venham brigar comigo, a gente vai discutir porque eu estudei em Campinas, a gente estudou muito Campinas, então, mas eu digo assim, quer dizer, então, quando há convergência, então, mas a escala de urbanismo e discutir cidade é um negócio complexo e quase frustrante, porque você nunca consegue resolver tudo. Né? Tudo. É diferente você pegar um pedaço de madeira, juntar com outro pedaço, bem mais fácil, fazer um desenho e aquilo vira um objeto que vai ser útil, que as pessoas vão usar, útil, né? agrada a ver, né? Quando você vê um objeto bonito e tal, essa questão da estética, você se realiza muito objetivamente quando você constrói um objeto, ou quando você faz arte. Né? Agora, e a questão da ética, aí você exercita lá na outra. Na cidade. Porque a ética é o exercício de coisas coletivas, né? Porque você pode ter a sua visão. Sua visão vai mais para o campo da moral, eu acho. Né? Claro. Agora, a visão comum, né, e decente de todo mundo, eu acho que é a ética. A ética. São escalas diferentes, né? Nós aprendemos com o Zaratin que a cidade é um organismo vivo. É isso aí. Né? Então você não tem... Você projeta, mas de repente aquilo que você projetou começa a acontecer de outro jeito. Quando você pensa a cidade, né, você tem que pensar como uma coisa, como um corpo mesmo. Né? Para que lado isso vai? Não é empresa. Né? Não é empresa. E nenhum objeto de madeira que você criou, ele fica ali do jeito que você fez. Tem uma visão de um cara, um grande, um figura também, careca como o Zaratin. O Zaratin não é careca? Não, enfim. Mas porque eu brincava com ele, mas o Adib Jatene, uma vez perguntaram para ele assim, que ele é um grande, né, se não um dos maiores, mas ele foi gestor público também. Tem um outro também bacana, também carequinho, que eu lembrei agora, que é o Jorge Wilhelm, com quem o Zaratin trabalhou, mas o planejamento, né? Planejamento. Um dos grandes planejadores de São Paulo e tal. Mas o Jatene, ele falava o seguinte, mas você já administrou hospitais, agora você foi ministro, né, da saúde, foi secretário e tal. E ele falava o seguinte, é diferente, né, a gestão pública, e aí eu entro até na questão, a cidade tem que pensar como um corpo humano, e gestão pública também é corpo humano. Quando você vai pensar em administrar a cidade, você tem que pensar como corpo humano, não como empresa. Exatamente. Porque a empresa, aí o Jatene falando, não sou eu. O Jatene falou assim, a empresa é a cabeça do dono e o bolso dele. Sem dúvida. Ponto. Isso é empresa. Duas coisas importantes na empresa, a cabeça do dono e o bolso dele. Claro. Fechou. O que dói mais, né? E o que é o corpo, né? É qualquer dor. Unha encravada ou uma inflamação num pelo capilar. Entendeu?
porque tudo se interliga, tudo. Então o equilíbrio, né, pensar o equilíbrio do corpo seria o melhor raciocínio para pensar o equilíbrio e a gestão da cidade, e não como empresa, né? Sim. Porque senão você vai cometer dúvida. distorções, né? Vai ter alguma coisa muito dolorida que vai estar sendo deixada de lado. E o Adílio Jatene, quando falou isso, e eu participei, eu estava estava na plateia de uma fala dele, eu acho que foi na Fiesp, e ele falou isso, cara, e calou a plateia. Porque ali só tinha empresário, todo mundo liberal, todo mundo falou assim, não, porque a salvação do Brasil, a salvação do mundo, a salvação disso que é a empresa, tem que gerir a administração como se fosse uma empresa e tal. Pois e ele falou assim, olha, eu penso diferente. Legal. Né? E um cara bem sucedido, inclusive como empresário. Inclusive como empresário. Sim, ele foi gestor de administração hospitalar, não sei o que e tal. Sabe, né? Tinha um belo patrimônio, uma bela fortuna. Sim. Então você fala o seguinte, então há uma visão diferente sobre as coisas. Né? Existe essa possibilidade de pensar diferente. Mas eu afino muito com o que pensa o Adílio ou o Zaratin. Ou o Zaratin, é verdade. E você tem toda uma história com o plano diretor, com o Kurma, aqui, né? Com a expansão da cidade, etc. Você sabe que, para começar, eu era contra esse nome, Kurma. Kurma é um nome, não é um nome feliz. Hoje até que tá pegando bem, você fala cúrcuma, né? Cúrcuma. Que é um tempero delicioso. Tempero de comida. E um remédio. E um remédio. Remédio, tal, tudo bem, né? Cúrcuma é tudo. Kurma. Era um nome ainda mais assim, aqui na nossa região, que o R não é assim um... Turma. Eu acho que o significado é uma sigla, evidente, né? Sim. Mas o significado é muito importante. É um código de urbanismo e meio ambiente. Né? Então essa e essas ideia, duas coisas isso em si já é inovador. Né? Planejar a cidade, aquilo que eu falei, tudo que você puder planejar, quando for planejar, tem que pensar integralmente, pensar de uma forma todo. Do conjunto. Sim. Então, nenhum plano deveria ser menos importante do que um outro plano. Né? Então, o plano de meio ambiente para a cidade, ele não é menos ou mais importante do que o plano de uso do solo do município, ou de edificações. Ou, resumindo aí, uso, função, finalidade, atividade. Né? Todas as atividades, desde que lícitas, deveriam ter um código, olhar, né? Um olhar equilibrado. Então, discutir urbanismo e meio ambiente juntos sempre foi uma tentativa de fazer o melhor do melhor de cada área. Seria mais ou menos aí a gente falou de corpo, mas a gente também pode pensar a cidade como a casa da gente mesmo. Claro. Então, quando você compra um terreno para construir uma casa, e esse terreno, salvo se ele fosse um tapete plano, né? Aquela coisa, nunca é. Mas você vai analisar a topografia, você vai analisar a posição do sol, de vento, o acesso, se a rua é larga, é estreita e tal, como é que você vai fazer a sua entrada, se vai ter carro, não vai ter carro, né? A parte, já tem alguma árvore, tem uma grama, não tem a parte mais alta, naturalmente você pensa assim, né? Num terreno. Na parte mais alta, né, vamos pôr a caixa d'água. Ou se não tivesse a parte alta, você tem que... Aí entra a questão do construto, né, de você planejar alguma coisa alta, porque você precisa de pressão, você precisa a reservação de água, quanto que temos, quanto não temos e tal. Já tem uma árvore, já tem uma topografia, já é uma área, essa água vai ficar lá em cima, vai ser preservada, já vai vir fresquinha, beleza, tal. Parte mais plana, para lazer, dá para jogar uma bola, dá para esticar um skate aí, sei lá, depende da preferência. Né? Dá para reunir mais pessoas. Então, discutir a cidade sobre numa visão da característica dela, ela é importante. Então, quando você vai discutir urbanismo e meio ambiente, é meio discutir isso. Você vai... então a gente tem o que poucas cidades no Brasil têm, e é muito rico, e as cidades que sabem aproveitar disso são cidades ricas, né? Porque a riqueza natural é quase que imprecificável em vários aspectos. Mas a gente tem um rio, cara, o rio Atibaia. Né? Então, quer dizer, preservar o rio é preservar uma série de outras coisas para o desenvolvimento e a qualidade de vida da cidade. Que são as pessoas, né? Aí você tem uma área de morro, você tem uma conformação de serra, com pedra, com
com esculturas naturais, né? Que lugar você encontra um monte de pedra amontoada. Sim. Né? Recentemente eu fui no Pico das Cabras. Quem conhece Campinas sabe de onde eu estou falando. Tem muita pedra. O nome já é subjetivo por aí, né? O que fazem lá? Criam cabras. Mas tipo, eu estudei em Campinas, a gente costumava fazer caminhada no Pico das Cabras. E a gente reuniu agora, fizemos o 30+2, porque com a pandemia a gente não conseguiu comemorar 30 anos de formatura. É verdade, Então reunimos verdade, todos né? da FAO, PUC, na região do Pico das Cabras, que é Joaquim Egídio, Souzas, por ali, antes de Campinas, mas que tem o Rio Atibaia embaixo. Ali é o Rio Atibaia, verdade. aí você tem uma serrinha, mas um monte de pedra. O que eu quero dizer é que são pedras. Cara, você não encontra uma composição de pedra como a gente Tão tem nessa linda região quanto a da pedra Tapetinga. grande. Verdade. Essa escultura natural. verdade, né? verdade. A gente só perde pro Rio de Janeiro. Não, estou exagerando. Mas Mas indiscutivelmente o Rio de Janeiro, o que faz o Rio ser diferente de qualquer outra cidade é aquilo. É aquele Aquilo desenho maravilhoso. É uma obra da né? natureza, é obra de Deus. Ninguém. Sem Meu dúvida. Deus. Não, mas né? Atibaia, eu estava observando Então- outro dia do São José, do edifício São José. Sim. De frente você para. olha. Cara, aquela região onde o Berto tá falando da pedra ali, É verdade. você olha a paisagem, é um desenho, parece que foi desenhado, né? Isso eu não vejo é em uma outro coisa lugar. assim, né? É o que eu- patrimônio natural, né? Eu vejo Não que se pode a gente perder. conseguisse, se fosse possível, né, todo mundo poder abrir a janela e olhar aquela ver, montanha, seria maravilhoso. Maravilhoso. Né? Aquilo nos une há séculos. Mas do jeito que a coisa anda, a gente vai continuar abrindo a janela e olhando montanha de prédios. Você sabe que o primeiro, até o último prédio, né? Então você fala assim, porque você constrói um prédio aqui, aí você vê tudo. E se puser um outro na frente? Pois é. Aí você já não vê. Você Já não vê vê mais. o prédio, Sim. ele vê tudo, É. mas diminuiu O do outro. a escala, né, a distância, e até um limite. Mas né? tem como educar isso? Como educar, Então, ou eu melhor, acho como controlar? Eu acho que assim, você pode, que foi um pouco a conversa de bastidor aqui, que Sim. quando você dialoga sobre o conhecimento e as intenções, o que cada um quer fazer, e aquilo que é possível fazer, e dentro de com apoio de gente que entende, Sim, né, claro, gente que tem técnico. e a Fernandinha. Aí vocês editam aí. Agora, então a intenção do urbanismo e meio ambiente era fazer isso. Meio ambiente são as riquezas né? naturais, aquela riqueza indelével, aquela riqueza que vai passar por todo mundo. Você vai nascer, vai morrer, seu neto, e todos poderão ver ou não, e todos que já viram antes, quer dizer, uma coisa que permanece para além da vida humana, a questão do meio ambiente, e inclui aí ecologia urbana, que é patrimônio histórico, são monumentos, são valores, patrimônio material e imaterial, tal. É um conceito de coisa, é muito amplo e tal. Quer dizer, discutir a questão do meio ambiente com o urbanismo, ou seja, o futuro do crescimento da cidade, né? Sob o aspecto das construções, sob o aspecto da finalidade, uso, ocupação, função, atividade. Então você fala assim, aí você vai chegar à conclusão, algumas atividades são muito mais potencializadas em determinadas áreas, outras e vice-versa. Sim. Né? Então chegar nesse acordo, nesse bom entendimento, foi a intenção de fazer o Código de Urbanismo e Meio Ambiente. Incompreendido, muito pouco debatido, eu acho que houve uma negação de diálogo. A visão que eu tenho hoje, passado já 10 anos, né? 10 anos, né? Mais. Passou mais, eu acho que aprovou mais, em 2010, né? 2000, nós somos 23. Foi 2008, na verdade. Né? Foi em dezembro de 2008, meu último mês de governo. Foi quando foi aprovado o Código de Urbanismo e Meio Ambiente. E aí foram 4 anos com o DENIG na tentativa de fazer aquilo ser entendido e aplicado. Aí já passou mais 8 do Saulo. E agora 2 do Emil. 10 mais 4, 14 anos. 14 anos. Então fazem 14 anos. E a cidade não compreendeu ou a indústria da construção eu acho que quem mexe com a coisa que não quis entender. Não quis entender. Mas talvez tenha tido, eu acho que da nossa parte também, não digo arrogância, talvez até,
né? Às vezes excesso de conhecimento pode estar muito perto dessa coisa da Muito, arrogância. a linha é muito né? estreita. É muito tênue. Então você fala assim, porra, eu entendo pra caramba, você não entende nada. Acabou, né? Já virou uma porcaria. Né? Já virou uma porcaria. Então, assim, mas teve muita gente que se debruçou para estudar a cidade, a evolução dela, as potencialidades dela, blá, 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 e tal. E aí aquilo com muito entusiasmo, muita euforia, muito estímulo foi apresentado para a cidade. Foram mais, não sei o que o Zaratim falou aqui. Sim. Eu preciso ver com detalhes o programa, mas foram mais de 30 reuniões para discutir aquele... ele falou. Mais de 30. Né? A questão faltou ir para esse diálogo as pessoas que iam interferir enfim, iam operar a o coisa. código, né? Eu acho que, e desde o início, acho que houve um desentendimento, né? Porque entendiam que era um freio para o crescimento da cidade. Claro. E eu entendia que era um disciplinamento sobre todo o território para todo o crescimento. O que você quiser entender como crescimento. Crescimento da agricultura, crescimento do turismo, do esporte, da saúde, da educação, da indústria, do comércio, dos serviços, da logística. Crescimento meu como pessoa, nosso como comunidade, nosso como família, muito amplo. Crescimento espiritual, né? Porque assim, quando você desinflama os conflitos, a cidade está em conflito, ela está inflamada. Né? Se você tira os conflitos, se você define bem o que pode e o que não pode, onde pode, tal, você tira a inflamação e aí a cidade funciona como um corpo saudável. Quando você tem cidade saudável, corpo saudável, você tem a sua espiritualidade potencialmente em condição de crescer. Eu acho que, então, era a nossa intenção. Só que eu acho que realmente teve excesso de informação, excesso de conhecimento que pode beirar para arrogância, né? Resistência por não querer fazer, não querer entender ou não entender. Ou né? não entender mesmo. E aí a gente não teve essa capacidade de fazer para chegar nessa convergência. Essa convergência. Então antes não podia quase nada, mas podia em todo o território com regras. Aí passou a ser uma coisa muito flexível em que pode quase tudo. Né? Quase tudo. Né? Então eu acho que a gente precisa ainda alcançar o equilíbrio. Os extremos não são legais. Eu acho que ainda é necessário o equilíbrio, até porque é aquilo que eu disse agora, a cidade ela precisa ser saudável. Né? Você precisa tirar os conflitos. Existe conflito na cidade. Claro. Né? Mas uma coisa que todo mundo bate, inclusive a gente conversou isso, perguntei isso pro Zaratim, o que é? O Berto também pode falar super bem disso, o que é? É a infraestrutura. Né? Também, você tem alimento, você importante. Tem água, você tem infraestrutura... Dá para chegar? Isso, dá para chegar, você tem esgoto para isso, energia, porque isso tudo eu acho que tem que ser de uma maneira proporcional, né? Se você vai crescer, teoricamente você vai ter que se alimentar melhor, mais, né? O neném come um potinho, depois você começa a comer uma maior quantidade, porque você cresceu, a cidade cresceu, ela vai precisar de mais vias, e Atibaia tem um problema sério no centro, que como é que você vai alargar a rua? Não tem como. Né? Então, fica tudo amarrado. Que assim, e não adianta você querer fazer aquilo que não tem potência. Tudo tem limite. O mercado tem limite. Sem né? dúvida. Então, aprovou 10, 20, 30, 50 empreendimentos com mais de 15 ou 20 andares. Sim. Certo, tá tudo vendido já? Beleza, o mercado está ótimo, a situação econômica está ótima e tal, ou está sujeito a essa... Né? Então, nos anos 60, pretendeu-se verticalizar a cidade e aí construíram um prédio onde era o casarão dos Barreto. Né? Qual prédio? Da Matriz. O da Matriz, em frente ao casarão. 6 andares. Cara, que absurdo, 6 Era um andares. arranha-céu. Aquilo era um arranha-céu, um negócio e tal. Um conflito direto com o casarão. Né? O velho brigando contra o novo, sabe, as pessoas antigas contra as jovens, aquilo, o conflito se estabeleceu ali. Beleza, mas as gerações que governaram a cidade
Desde o momento que aprovou aquilo, e foram 4 ou 5 prefeitos, todos aprovaram o que quisesse. Nunca impediu de ter verticalização ao prédio. E por que não aconteceu? Porque não teve fluxo de mercado. De mercado mesmo. Beleza. Aí fizeram um outro prédio ali são 2, né? No Rosário? Tem o do Rosário, aí já é anos 90. Esse então era o Empire State. Não sei quantos andares tem, mas é bastante, né? O Santa Virgínia eu acho que foi absorvido quase que rapidamente, até porque foi sendo habitado por pessoas muito legais, né? Tá. Assim, então você acaba... Você pode até não gostar, às vezes, do estilo, do prédio e tal, mas se a pessoa que mora lá é legal, você gosta dela, né? Então, assim, ele foi absorvido. Eu, pelo menos, nunca ouvi muito conflito, assim, apesar dele quebrar a escala e tal. Já o do Rosário, pô, ali era a bicicletaria do Quitá, cara. Ali aquela esquina? Tinha um monte de coisa, todo mundo começou, a cidade falou, porra, o que vai fazer agora? E daí ele invadiu aqui, ele invadiu pra cá e ele começou a crescer. Subiu. Ele tem um apelido, né, o King Kong. Ainda que tenham pessoas muito legais que morem lá. Mas a escala é outra, é muita gente. Eu se conhecer, sei lá, 4 ou 5 pessoas que moram lá, que eu sei, né? Pode ser que more um monte de gente que eu conheço e que eu não sei que more lá. Né? E fez uma sombra legal pro a Igreja do Rosário, né? E criou... perto da igreja aqui. Nossa, então, o vento, por exemplo, na Olímpia da Paixão é um negócio terrível. Nossa, a Rua do Vento. Tem muito a ver com o paredão do prédio, mas também pelo emparedamento dos outros prédios. Tem a ver com mas isso. Mas o fato é que faz um ali. E eu morei, logo que a gente se casou, logo que eu me casei, eu morei onde é a Garatuja hoje. Tá. Da Marisa Zago. Sim. E na casa do meu pai, ali na rua, do lado, no Tapajós. Depois a gente foi para Zé Lucas. Sim. E eu morei ali pertinho da ida do pessoal ali, né, do Peranovic. Cara, ali bate um vento também naquele trecho. Por quê? Bate no prédio. Então, toda a construção ela interfere, né? Se você e tem gente que estuda isso a vida inteira, né? Estuda insolação, ventilação, estuda... a questão da influência dos regimes, né, dos períodos do ano, inverno, verão e tal. E aí você tem que fazer a construção do jeito certo, né, planejar do jeito certo, para que o conflito e o impacto na vizinhança seja positivo e não negativo. Né? Então, eu acho que assim, se a gente não resolve o conflito, continua inflamado, né? E eu acho que tem que sentar para conversar. O corpo fica doente. A cidade... Só vou fazer uma frase em homenagem ao meu amigo aqui, Caetano Veloso. Luiz tem uma. Quero que você comente a frase. Vamos lá. Curta e grossa. A força da grana que ergue e destrói coisas belas. Acontece ou é mentira? Então, você vê que poeta é poeta, né, cara? Caetano Veloso. Caetano Veloso. Poeta, o cara tira e interpreta. Vai fundo. Ele fala de uma realidade pesada, né, que é São Paulo. São Paulo, Sampa, né? E aí você consegue... Você vê riqueza, tanto de um lado... riqueza que eu digo assim, você vê qualidade, sensibilidade, tanto do lado como do outro. Então, tá correto. Eu acho que a gente... Onde São Paulo pode ser exemplo pra gente, né? Seria assim... Primeiro, por que destruir coisas belas? Por quê, né? Essa é a primeira pergunta. Se é bela, se todo mundo entende como bela, né? Então a grana tem que se impor e dizer, não, mas eu vou demolir aqui a casa mais antiga do cara, né? Vou acabar com isso. Por que acabar com o casarão do Álvaro Correia Lima? Por que acabar com a casa da Thalita? Ou, sei lá, né? Antes, aliás, a casa do Joviano, antes da casa da Thalita. Agora, agir né, pelo belo pode ser uma coisa, em tese, não conflitante, porque você fala, eu estou defendendo o belo. Né? Sim. Quem é contra o belo? Né? Depende. E aí entra essa questão da estética. Né? Então, onde a grana impera, não tem estética, no meu entendimento. Muitas vezes também não tem ética. Agora, eu acho que resolve a interpretação de São Paulo. Né? Mas, Beto, assim, não sei se estou interrompendo, mas assim, o seu pensamento, tudo isso que você falou até aqui na entrevista, é um pensamento de esquerda, é um pensamento ambientalista do Partido Verde?
onde que ele está no espectro ideológico? Então, né? já entrando então nesse campo, eu sempre entendi que ele é sim de esquerda. Eu acho que no conceito hoje do que você faz a divisão das coisas, acaba sendo um pensamento de centro para a esquerda. De centro para a esquerda. Mas não é totalitário, sim, né? Claro. Não é ditatorial, não é... É democrático, né? Então seria dentro do campo democrático. Né? Aí você fica nessa coisa do 880 como se tivesse que existir ou extremos, né? um extremo de direita com característica nazifascista e tal, ou um extremo de esquerda com característica de ditadura comunista, né? Antirreligiosa, anti isso, anti aquilo. Nunca foi minha praia isso. Então, e como eu disse no começo, nem sei se gravou, se foi na nossa conversa de bastidor. De bastidor. Eu sempre fui muito mais, assim, prático, pragmático. Eu nunca fui de teorizar muito, nunca fui, embora tenha estudado algumas coisas, tenho bate-papos longos com gente muito boa. Ontem eu almocei com o Eduardo Jorge, que é um figuraço. Nossa, né? Puta médico sanitarista. E assim, então, eu prefiro dar exemplos. Né? Eu escrevo isso às vezes. Quando as pessoas começam a falar, você agora virou comunista. Eu falei, não, cara, eu não sou comunista. O pensamento, assim, após o... essa sua camisa, eu não sei não, hein? Tem uma sugestão. Hoje tá complicado. Como é carnaval? Pensei em vir com uma roupa alegre e tal, mas eu continuo caipira. Mesmo. Aí assim, então eu acho que após a explosão da bomba atômica e a Segunda Guerra Mundial, o mundo se reorganizou, certo? Até então você foi no conflito, para um lado ou para o outro. Né? Eu acho que existem práticas muito equilibradas de desenvolvimento de sociedades e que eu chamaria de, tipo assim, que é uma social-democracia ou é um ecossocialismo e tal. Então você pega a Escandinávia, né? Então todos os países da Escandinávia, quase sem exceção, então Finlândia, Dinamarca, Noruega, tá faltando aqui, Suécia, né? Todos desenvolveram um modelo parlamentarista, repúblicas em geral, mas tem também monarquia parlamentarista. Tem monarquia também. Né? Então, mas são parlamentaristas, ou seja, é um jogo equilibrado. De executivo, legislativo, né? De você ter as crises, elas têm sempre que ter um arranjo para poder ter governo. É verdade. Mas tem um viés de bem-estar social, sem dúvida, e com visão ecológica. Sim, né? sim. Então, são países capitalistas. Né? Então não são comunistas, né? Do ponto de vista da economia, é economia de mercado, é economia com regramento estatal, mas que os governos compostos lá, às vezes até com um viés mais para a direita ou de centro ou mais para a esquerda, mas eles têm um compromisso de fazer políticas de bem-estar social, né? Eles não defendem o mercado. Aliás, eles não representam a iniciativa econômica. Eles não representam o capitalismo. Eles representam as pessoas. É verdade. Sabe? E aí tem que entender, cara, você tem uma atividade, você tem outra e tal. Quer dizer, o político, ele deveria ser, por essência, um ser coletivo, um ser que representa. Ele não representa um individualismo. Ele não representa a exceção ou o totalitarismo, essas visões ditatoriais que no fundo acabam virando em cima de uma pessoa só, seja de esquerda ou de direita. Então eu me enquadro como social-democrata ou socialista ecológico. Socialista ecológico. Né? A democracia intransigente, ou seja, o direito de você pensar diferente de mim até as últimas consequências, né? Vou defender essa possibilidade, né? E pleitear, né? Fazer com que as minhas propostas prevaleçam na maioria, desde que a maioria vote e concorde com essa maioria, senão você tem que se ajustar, né? E tentar fazer política assim. Então,
É possível? Lógico que é possível. Claro o mundo que é possível, melhor, né? é assim. O mundo, É aí eu isso estou mesmo. defendendo meu ponto de vista, claro. Claro. Mas o mundo melhor é um mundo que defende, que tem essa democracia, configuração. que tem visão de preservação de valores, né, valores da sociedade, onde tudo é muito laico, né? Certo? Toda a gestão é laica, não mistura religião, não mistura dogma, não promove assim, discrepância, né, diferenças, castas, né? Então com certeza não é a Índia, com certeza não é a China, não é a Rússia, não é os Estados Unidos, não é, certo? Mas pode ser sim a Dinamarca, Finlândia, Noruega, Bélgica, Holanda. Ô Luiz, vocês viram ele subir aqui de novo, né? Ele subiu? Mal criado esse Marcelinho. Porque ele tá preocupado com a edição. 50 minutos já Ele ficou sabendo, ele já conhecia o Beto. Falou, e eu pedi pra ele não levantar aqui na nossa frente, mas tá faltando umas perguntinhas. Então, Marcelinho, peraí. Marcelinho, mais uma hora extra. Pode ser? Mais 15 minutos 15 extra. minutos? Ele nem olhou pra gente. Não, então ninguém olhou. Ele levanta aqui na nossa frente. Eu vou tirar o som aqui do telefone. Do celular. Do celular. Pra não atrapalhar também. Mas, Beto, eu acho assim, quando você faz essa descrição ideológica, e eu conheço você há bastante tempo, no seu pensamento, na sua emoção, tem a fé e a cultura, né? Sim. Que são também tão importantes quanto o meio ambiente, quanto as edificações, os códigos disso e daquilo. Você sabe que eu vim pensando nisso agora. Eu nem sempre, ou muitas vezes, fui contra a igreja. Igreja, né? Católica. Ou né? o poder da igreja. Sim. E a igreja como do poder na religião. Sim, né? sim. A liderança na religião usando interesses muito mesquinhos ou muito terrenos, né? Frente à questão da espiritualidade. Então a minha formação cultural, minha formação é cristã católica. Católica, né? né? E eu sou assim, né? Sim. Mas eu sou essencialmente cristão, e na política é o que virou então o pensamento humanista, é o pensamento do equilíbrio, o pensamento da coletividade, né? Solidariedade, fraternidade, tarará e tal. Né? Tenho a minha espiritualidade pessoal que muitas vezes não bate, então não vou em qualquer, assim, qualquer cerimônia como político e como representante, quando tive cargo, eu frequentei, prestigiei, valorizei e demos espaço para todas as religiões. Aí é Beto Mas prefeito. quando ia praticar a minha própria, eu me dava assim, ao direito de, por exemplo, não concordar com determinados líderes da minha igreja. Né? Porque eles confundiam as coisas. Né? Então, muitas vezes tive conflito e tal. E acho que a questão quando eu disse que eu tenho uma formação cultural, né, religiosa, católica, ela pega essa coisa, e eu sempre aprendi a respeitar desde pequenininho, que fé é uma coisa que você não coloca numa caixinha, né? Você não põe regra, não tenta medir, não tenta. Fé é fé, cara. Fé é fé. Ou tem ou não. Então, e a fé, né? A fé é cega, cara. Sim. Ela pode ser amolada, pode ser cega, dilapidada, pode ser, mas a fé é a fé. Sim, né? isso mesmo. E normalmente ela é quase cega mesmo, porque é o momento que você entra em, né? É verdade. Em confluência, em harmonia com essa coisa maior, né? Que é. E aí, depende da religião, vai chamar de alguma coisa, né? Vai chamar de jeitos diferentes, mas que, na verdade, então, por princípio político, a gente defende que todo mundo tem que ter o direito à espiritualidade. Né? Não necessariamente a uma determinada religião. Né? Sim. Então, eu acho que é isso que falta entender. Né? A evolução da humanidade, da sociedade, do ser humano como ser, né? E como conjunto coletivo, foi quando deu espaço para essa expressão, a possibilidade de expressão, né? Então, nesse sentido, eu não abro mão. Eu acho que aí tem um monte de... Mas eu vivo conflitos também, né? Claro. Né? Falando com você agora, eu falo assim, mas então... E tal. Eu venho de uma geração que defendia assim, então, qualquer religião vale, né? E a gente tem que ter liberdade de escolher.
né, a religião. Então, quando meus filhos foram crescer, eu não fiquei pegando no pé deles, você tem que ir na igreja, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. E às vezes eu acho que isso também pode ter faltado. Hoje, assim, do alto dos 6.1, né, com filhos batendo 3.0, né? Legal. Na verdade, a gente fala assim, pô, será que às vezes não falta um direcionamento? Não faltou uma coisa mais assim. Mas, enfim, eu acho que eu sou fruto também da minha geração. Claro, a minha geração, ela claro. discutiu de não impor nada. Né? Se eu pudesse rever alguma coisa hoje, eu falo assim, não, eu vou expressar claramente a minha opção religiosa. Claro. Para sua descendência, né? Vou fazer com que eles tenhham iniciação, algum tipo de... ao contrário do que a gente fez, porque eu acho que isso pode ter sido um erro. Quer dizer, ter a iniciação para poder escolher permanecer nela, que é a nossa origem, ou caminhar para outro lugar. Mas quando você não faz efetivamente um encaminhamento, isso pode ficar uma coisa meio solta. Então, eu faria essa autocrítica na minha trajetória. Interessante, nossa, na minha relação bacana. de igreja. Mas que eu também tive muito conflito, né? Porque minha vida são de 7 em 7 em 7 em 7 anos. São ciclos, né? É engraçado vira um dizer. ciclo. Eu termino agora, o próximo ciclo eu termino em 63, né? Com 63, daqui um ano e meio. Anos, né? No ano e meio, 2. O Beto era calminho, assim, quando ele era adolescente. Agora eu vou fazer Ele uma fofoca né? aqui. Quem me contou é o saudoso, querido amigo, Dr. Márcio Gabi, quando era presidente do clube, que ele era adolescente, ia lá e falou, rapaz, você não tem noção. O foguete que era Beto Trico, ele era adolescente, era terrível. Mas eu tenho um registro histórico e real. A gente agitava muito e fazia provocações. Sim, é verdade. E a gente... Provocação, mas sempre foi bem humorada, cara. Eu sempre defendi isso. A gente tem que ter prazer, tem que poder gerar humor, né, na política e tal. E a gente provocava muito aquela coisa muito conservadora do recreativo. Então a gente vivia fazendo fantasia de carnaval, ou promovia festa ou baile e tal, e agitava a parada, né? Não poderia citar, por exemplo, hoje, mas assim, a gente se conhece, é amigo e tudo, mas não convive mais juntos, né? É verdade. Mas, por exemplo, a gente ganhou um concurso de fantasia no baile, dos 7 anões, a Branca de Neve, o Príncipe e a Bruxa. Aí, o Príncipe era o Biscuit. A Bruxa, aliás, a Branca de Neve era o Enio Tebexerani. Nem devia estar falando, Enio. Mas ele tem 2 metros de altura, o Biscuit. Tá entregando. O Biscuit era aquele magricelo, eu era a Bruxa. Né? E as nossas... e as 7 anões eram todas as amigas com menos de 1,5 m. Então, você vai falar assim, politicamente incorreto, né? Totalmente. Nada a ver. E aí o clube ficava um pouco irritado com aquela ironia, com aquele sarcasmo. Aquele sarcasmo. A verdade é que a gente agitava muito a rapaziada. A gente tinha um bloco de carnaval que era a BBA, que já foi chacotado aí na política. Famosa, Duvido que um político hoje faça um bloco com 1.500 componentes. Com a energia e alegria que foi a Associação dos Boêmios e Biriteiros de Atibaia. Biriteiros, teve ficou na história. A BBA. E aí... E tinha um bar também, né? O bar era de um grupo que acabou falando, o bar da BBA. Não era um grupo de 6 amigos, né? E que a gente queria fazer uma experiência etílico-cultural a preço de custo. A preço de custo. E aí a gente fez grandes efemérides lá, viu, Vila? No bar. Por exemplo, a TT Espíndola tocou lá, Raízes de América tocou lá. Aí a gente era multicultural. E aonde era o bar? Só para localizar aqui a galera. Onde tem a Quecos, a padaria. Pula uma, hoje é a Casa da Chaleira. Isso, ali. Era uma casa antiga, era para durar uma temporada de 3 meses, assim, de verão. E acabou durando um tempo, depois a gente vendeu. Mas foi bem agitado aquilo. Então tinha poesia, tinha escultura, tinha música. Era tipo o Galpão 27. A gente tinha ideia muito lá. parecido. Assim, que legal. A energia era muito parecida. Que legal. Muito bacana. Mas aí, aquilo foi tão... A gente agitava a cidade. E o recreativo, ele passava por uma crise de geração mesmo. Existencialista. Ele fazia baile da saudade, aí ele tinha as discotecas ali, rolava um som ali. Era antigamente, eu acho que era Signos. Quem fazia? Acho que lembra. O Laerte?
Não, signos era de alguém de São Paulo, de de alguma São coisa. Paulo. Aí, o que acontece? O cara fala assim, olha, Roberto, se agita aí, você precisa vir para a diretoria do clube. Aí eu fui ser diretor do clube. Nossa! Aí eu fui ser diretor Que perigo, né? social, cultural, né? E o Omar era o presidente. Sim. E aí, cara, o Omar, ele queria tal. Ele queria uma Eu coisa me mais... lembro de uma divergência que a gente teve, que foi clássica, foi alvo de reunião de diretoria, isso aí. E teve a outra também, que eu acho que vou tentar contar rápido. Mas assim, eu, diretor social, aí a rapaziada querendo entrar, isso em 1980 e, sei lá, 1985, 87, 88. 87 para 88. Sim. Aí aconteceu que queria entrar uma rapaziada com jeans rasgado. Hoje é muito comum. Hoje é bem comum. Aliás, é caro pra caramba. Furado, rasgado. Então aparecia um pedacinho da perna da menina, sim. O joelhinho peludo do rapaz. E ali o Omar, não pode entrar, não pode entrar, não pode entrar. Aí eu falei, Omar, cara, é baile de rapaziada, de juventude, moçada, isso tá na onda lá, como é que não vai poder? Não, clube e tal, pá, não pode. Está nos nossos estatutos. Não, ele nem falou isso, nem falou falava, assim, chegou um momento que ele falou, eu sou o presidente e eu estou aqui, não é possível, o sistema não, é presidencialista. Não pode. Certo? Eu falei, claro, você é a autoridade máxima. Mas a atividade ela tem uma compatibilidade aí, claro. Né? Tentei debater. Não tem conversa, então tá bom, então não tem conversa. Certo, você é o presidente, então não pode entrar calça rasgada numa festa de juventude. Tá limpinha, todo mundo tomando banho, perfumado, não pode entrar. Certo? Não é falta de pudor, é só uma questão estética. Sabe? E eu falei assim, cada estética no seu lugar. Claro. Sim. Aí, mas eu sempre fui... Por isso essa irreverência, ao mesmo tempo, você falou o seguinte, tá ótimo, e eu falei, pra que serve eu ser diretor desse clube? Pra que vocês me convidaram a ser diretor desse clube? Não era pra trazer juventude pra cá? Não é pra fazer e tal? Então, e eu entrei aqui pra fazer isso ser alguma coisa diferente. Né? Vou brigar até o fim para que seja o direito do cara entrar com calça rasgada, e vou brigar até o fim para proibir esses seguranças que vocês põem aqui, armado aqui dentro, e vai ter que sair. Era armado? Era armado. Tinha lá o Torres, quem é antigo de Atibaia sabe que o Torres, que é meu amigo, pai da Francisquinha, entendeu? Mas ele era um cara do exército e tal, e era um pá. Eu falei, não pode ser assim, o clube tem que ser alguma coisa mais fluida. E o Omar, ele tinha uma rotina muito tranquila. Meia-noite ele ia embora, entendeu? Então eu falei assim, autoridade máxima, manda e acabou. E, gente... Obedece quem tem tchau. Juízo. Meia-noite ele foi embora. Autoridade máxima é o diretor de cultura. Agora a regra é do diretor. Chama todo mundo aí de calça rasgada, vai entrar. Uma festa. Aquilo foi um problema. A autoridade máxima nesse momento sou eu. Foi um problema, foi um conflito de gerações. Imagina. Foi para a mesa da diretoria, foi um debate. Foi terrível aquilo. O fato é que no correr do tempo, tudo se flexibilizou. Claro, mas o que acontece dentro do recreativo hoje, que tipo de roupa que o povo vai. Nossa. Mas o fato é que tudo que é lícito tem que deixar fazer. Hoje é o contrário, tem que proibir, né? Proibir não, fazer o cara se vestir antes de entrar. Agora é o contrário. Tá faltando então, você falou do Laerte, do Atlanta e tal. Na verdade, então, logo que na sequência disso, eu falei, vai mudar a gestão aqui. Né? Eu fui eleito para isso, teve eleição de sócios e tal. Sim. E aí eu falei, olha, a gente vai abrir uma licitação. Na época nem tinha 8666, que 8666 é de 93, eu estou falando de 88. Sim. Mas eu falei, a gente vai pegar pelo menos 3 propostas e a melhor proposta que vai vencer. Vence. Quem venceu? O Laerte da Apple. Apple e Broadway, né? Broadway, Apple. Era ele e o irmão, né? Ele, o irmão e o Clóvis. Os três naquele momento. Depois ficou só os dois. Mas daí é o seguinte, além então eram 3 bailes de disco, um para o Clube da Saudade, para o baile de pista, né, com orquestra, ao vivo, que custava caro, era relativamente deficitário, e aí teria que ter a cada 2 meses tinha uma festa temática, a cada 2 meses tinha um show ao vivo para essa juventude. Que legal. Aí a gente implantou o Cineclube com equipamento de data show, que já era uma inovação.
toda terça-feira, e um projeto que a gente chamava Pôr do Sol, que era usar o equipamento dessa vencedora para fazer shows de cultura alternativa que tivesse alguma coisa de conteúdo, e não aquele aquele a bateção. Os que tinha era cachaça. Então é o seguinte, aí foi lá Jorge Maltner, Walter Franco, de novo, uma sequência de músicos alternativos, Premier e tal. E os shows, para falar rápido, Engenheiros do Havaí, Capital Inicial, 365, Sai Guarabira e tal. Então você fala assim, os caras sempre foram eles são ótimos e foram bons, sempre bons no agito, né? Eu tô falando dos meninos lá, da Broadway e tal. Mas tinha uma gestão, né? E o formato da exigência que eu fiz foi essa: vai ter que ter proposta de projeto cultural, proposta de cineclube, proposta de apresentação alternativa. O equipamento tem que estar disponível para o clube, a gente paga. Mas se está instalado aí toda essa sonzeira aí, a gente pode usar. Por que não pode usar, né? E assim eu acho que quebrou o ranço. Mesmo com o Mars e Gabi, acho que no final a gente se dava bem. Vocês estavam bem. Agora a gente não pode fechar sem umas perguntas que eu tô vendo aqui. Praticamente o Beto já cobriu tudo e só assim, claro, eu acho que o Beto tem que falar um pouco do que ele vê futuro de Atibaia. Exatamente. Eu acho que assim, sem entrar em muito detalhe, mas eu vejo que primeiro, a política é a arte de construir solução, né? Senão não é a boa política e tal. Então eu adoro política, participo de um monte de coisa, né? E acho que a cidade ela precisa ainda encontrar essa harmonização aí, né? Tentar corrigir pelo menos esses erros porque eu acho que próximas e futuras gestões e atividades e tal podem até errar, mas não deveriam errar de novo do mesmo jeito. Isso é tremenda burrice. Tem que aprender com o que passou, né? Teria que aprender com o passado. Então eu acho que falta ainda ajustar uma regra bem legal e bem harmonizada sobre como a cidade quer crescer, né? A gente está com 171 mil habitantes, o território permite 250, 300 mil do que já existe, se construir em cada lote aí vazio, se verticalizar uma vez. Eu discuto muito essa coisa também do movimento e apoio o movimento contra a verticalização desenfreada. Então, mas se só dobrasse, tipo assim, onde tem uma casa, dobrasse, a gente já ia para 350. Então, qual o limite que a gente quer na cidade? Você fala assim, não, peraí, você está querendo dizer que dá para pôr limite? Claro que dá para pôr limite. A gente tem que entender o que a gente quer. Como se a gente é proprietário de um terreno, você vai falar, não, eu quero uma casa com 3 quartos. Claro. Não dá para morar 3, 4, 10 famílias aqui na minha casa. Né? Então, essa pactuação para harmonizar a cidade é necessária. Né? Então, o que eu puder fazer para ajudar a construir essa possibilidade, eu sou super afim e tenho tentado atuar nessa linha, né? E estou nesse campo de centro-esquerda, né? Porque a política ela polarizou e construiu uma condição, né? Os partidos são terríveis, né? Os partidos não ajudaram a os partidos não construíram um espaço democrático de debate, de proposta concreta, de filtros, né? O partido não filtra, né? Ele não filtra o candidato, ele não filtra a proposta. É comum você ver o cara se eleger um montão de votos naquele partido e não tem nada a ver com aquilo. Ele não defende os princípios, é um conflito. Ele é um ING, né? Ele é um indivíduo governamental. Né? Então eu acho que ainda há necessidade de construir uma estrutura política mais coerente, né? E eu estou nesse espectro aí de centro-esquerda. Centro-esquerda. Deixa eu só falar uma coisa aqui, que a gente falou do Zaratim, Se você quiser saber um pouquinho mais dessa área de urbanismo, que o Beto tem essa visão técnica e política, o Zaratim é muito mais político, né? Tá aqui, ó, no card aqui em cima do vídeo, eu vou deixar o link para vocês, clica aí que vai lá pro vídeo do Zaratim. Aí é uma conversa muito mais técnica também, né, Luiz? Eu vou também o Zaratim trabalhou com ele durante muito tempo. Mais alguma pergunta? Não, o Beto político, como é que ficou? O Beto é corintiano,
Não, desculpa, o Beto é palmeirense, que- vai dar encrenca isso Deixa eu aqui. dizer uma coisa. Eu fico pensando, eu sou um cara, no fundo, eu sou um cara conservador. Sim, Extremamente conservador. Uhum. Porque eu tô com a mesma mulher há mais de 30 anos. verdade. Fernanda, Isso é ser conservador. Eu tô no mesmo time há 4 gerações. Eu sou palmeirense de 4 costados, literal. Meu bisavô, meu avô, meu Já pai, era, eu, Aí. Palestra né? Itália, né? meus filhos. sim. Né? Mas, cara, como todo bom paulista, eu casei com uma corintiana, minha filha é corintiana. Meu genro A Nanda é corintiana? Eu não sabia, meu Deus. Meus grandes amigos são corintianos, mas tem também são paulinos. Escuta aí Mas- o Beto Político. E aí eu tô no PV, esse ano eu faço 34 anos. Eu ia perguntar, você tá cara. no PV ainda, tá? 34 anos de PV. De PV. Eu sou um conservador. O PV tem quantos anos? O PV tem 36. Então, 35, Um ano a mais 36. que você tem de É. partido. Então, e não tô afim de mudar. Entendi. E não acho que eu preciso mudar. Entendi. Nem de partido, nem de mulher. Sim. Religião também. Tem a mesma Tá. religião. Sim, Né? Eu acho que assim, a minha contribuição no meu núcleo de bons amigos, que eu adoro, da cidade, que eu Sim. adoro, minha família. sim. Eu posso contribuir sendo do jeito que eu sou, não Claro. preciso mudar, não preciso fazer, né? Falar, agora eu sou um cara, agora eu virei não sei o quê, né? Eu sou isso. mesma coisa, né? Gente, se inscreva no canal que tem bastante coisa aí. Beto, super obrigado. Legal. Agradecer o Obrigado Marcelinho, aí que também. vocês nunca veem, mas é ele que faz a gente ficar bonito, ficar feio. É ele que faz. Marcelinho, obrigado. Faz. Você tem só que largar a mão de ser mal criado e ficar subindo na nossa frente com essa placa de placa 50 dos minutos minutos. aqui, né? Beto, obrigado. Legal. Seja bem-vindo sempre, É viu? isso aí. Obrigado, Gente, Beto. vamos curtir esse carnaval. Vamos, né? Estamos Na tradição e na alegria, hein? Hoje. Sábado de carnaval, tem os Isso. bonecões do Beleza. Isso, né? Não podia deixar exatamente. de falar do Dunha aqui. Que Dudunha, Super nosso Vitor Vitão, Carvalho, exatamente. Luizinho, tio. obrigado. Obrigado. Mais uma. Obrigado. Gelato. Batemos todas. Beto, Isso aí. espaço aberto, quando você quiser vir falar do Palmeiras, quiser falar da Fernanda, do que você quiser, tá? Espaço aberto. Obrigado, Eu viu? agradeço a oportunidade aí. Valeu, gente! Valeu. Bacana. Obrigado. Fomos!